Olá, meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor esteja sendo derramada sobre as nossas vidas nesse dia. Que o Senhor superabunde em nós as suas misericórdias. Eu sou William Toledo e você está no podcast Falando de Deus. Nós vamos hoje, como sempre, falar de um tema extremamente interessante e difícil de se aprender. E nós vamos entender por que isso. Por que esse tema é complicado de se entender? Eu não conheço e não sei quem vai me dizer que é mole aprender esse tema. Eu não acredito que nenhum cristão, por mais antigo e tempo de fé que ele tenha, venha me dizer que esse tema é um tema simples de entendimento, porque é um tema dolorido. É um tema que muitos temem passar por ele. E o tema é transformados pela provação. Transformados pela provação. Nós estamos no 25º dia. Entendemos no último capítulo que nós crescemos na palavra de Deus quando descobrimos a verdade, e essa verdade nos liberta. Ela nos traz uma visão ampla do que é ser livre nesse mundo. E hoje nós vamos discorrer sobre como ser transformados, completamente moldados pela provação. E vamos para isso começar lendo em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, que vai trazer a luz da palavra para esse entendimento. Diz o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vamos lá. Muitas pessoas entendem errado esse versículo. Entendem que para que nós possamos ter uma vida plena na eternidade, nós temos que sofrer nessa terra. Mentira. Não está nada escrito na Bíblia que o sofrimento está ligado a uma vida plena na eternidade. Que o quanto eu sofrer aqui, o meu galardão será maior. Mentira. Tem um entendimento também errado. Humildade versus ser humilde. Humildar-se, né? Humildade, nós sermos uma pessoa, termos humildade, não quer dizer deixar todo mundo pisar nas nossas cabeças. Termos humildade é estarmos abertos a todo momento ao que o outro diz para nós. Mesmo sabendo, ouvindo, podendo escutar. Ser humilde é uma pessoa que ela se doa, ela se dá, ela oferta da vida dela para outros. E humildar-se, né, é uma pessoa que ela se humildou ou que foi humilhada, né, é outra coisa completamente diferente. Você pode ser humilhado não sendo humilde. Você pode ser completamente pisoteado e não ser humilde. E aí você pode estar achando que você está passando por um momento difícil, de dor, de angústia, mas que esse momento vai te trazer glória no futuro. Infelizmente, eu tenho que te dizer que isso não é uma via de regra, porque pode não estar havendo humildade nesse momento que você está passando. E todo o propósito de adversidade na nossa vida, e aí sim é o real entendimento dessa palavra, quando ela vai trazer para nós aqui, sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, do que todos os sofrimentos. Eles produzem para nós uma glória eterna. Por que eles produzem? Porque eles nos forçam, quando temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, a termos o caráter de Cristo. Passar na dificuldade demonstra ter o caráter de Cristo. E nós temos vários exemplos nesse sentido. José passou por um momento que ele foi vendido pelos irmãos. E toda a prova em José, toda a provação que teve em José foi para realmente aprová-lo, para que ele fosse forjado. José, quando foi vendido para os irmãos, você acha que ele não chorou? Você acha que ele não ficou triste, angustiado, isolado, sozinho, se sentindo só? Mas foi um ótimo momento para que ele se debruçasse e levasse orações a Deus, não rezadas, mas de coração. E aí vem a diferença da reza e da oração.
Quando nós falamos palavras bonitas e lançamos ela ao alto, nós não necessariamente estamos falando com Deus. A gente está criando ali uma cerimônia de reza com o Senhor. E será que essa oração tem chegado a Deus? Então, quando nós passamos por essa adversidade, é o momento que Deus tem para nos ensinar, inclusive, a orar. É onde Ele nos convida a clamarmos: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Em Jeremias nós temos essa passagem. Isso é maravilhoso, nós entendemos que Deus Ele quer um relacionamento profundo conosco, e além desse relacionamento Ele quer forjar o nosso caráter. Pau que nasce torto, morre torto. Mais uma mentira. Nós já entendemos isso, que com Deus é diferente. O nosso caráter é moldado, ele se transforma. Uma criança, alguns estudos científicos trazem que uma criança até os 7 anos de idade, você forja a personalidade dela. Você trabalha ali se aquela criança, a ética dela, o movimento, a rebeldia, passou disso, ela já começa a transformar isso pessoalmente. Ou seja, a partir desse dado, desse prazo, é Deus que vai começar a transformar. É só a partir de Deus. É só Deus, dentro de algumas adversidades na nossa vida, que Ele vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando, nos transformando e trazendo a nós o caráter e a face de Cristo. Nós nunca vamos saber na nossa vida, e infelizmente eu digo por experiência própria, não sei se você passou pela mesma experiência que eu, mas eu digo que eu passei por essa experiência, que eu nunca saberia que Deus é tudo o que eu precisaria, até saber que Ele era tudo que eu tinha. Eu nunca saberia que Deus era tudo o que eu precisaria, até saber que Ele era tudo que eu tinha. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em outros, em situações, nas nossas mãos, no nosso conhecimento, nas nossas atividades, no nossa profissão, nossos relacionamentos, nossos amigos. Até nós temos essa noção de que alguém pode nos ajudar, nós não temos a noção de que Ele é tudo que eu tenho. Mas quando nós chegamos numa situação de que você entende que não tem como, não há forma, não há formato daquilo se resolver, se não for uma intervenção divina, você consegue ter a noção exata de que é o Senhor que está na frente de tudo. E que seus olhos não podem estar fitados no problema. Ele tem que estar focado no Deus da salvação. Tem uma frase de caminhoneiro que é muito interessante e muito forte, mas é muito legal. E a gente tem que viver essa frase. Deus é maior do que o meu problema. Ele é muito maior do que o seu problema. Deus é o que criou tudo. Jó sabia disso, né? Jó entendeu muito bem isso. Jó entendeu e Jó se entregou. Jó, não vamos falar que Jó tinha esperança, não. Jó não queria mais nada da vida. Jó só queria morrer. E ele se entregou a Deus e falou: meu Deus, nu eu vim, nu eu voltarei. E Deus fez o que com Jó? Por quê? Jó aceitou a situação dele, rendeu-se à vontade de Deus, rendeu-se à aprovação, mas não negou a Deus, não negou sua fé. Foi aprovado pelo seu caráter, foi aprovado pelo formato que ele tinha de vida. Negou a informação de todos. Conselhos Jó teve dos mais diversos. Mas não foram anjos do Senhor que foram dando conselho para Jó, não. É o inimigo que foi enviando os conselhos para que Jó pudesse seguir os conselhos dos homens. Mas o caráter de Deus instaurado em Jó fez com que ele se entregasse completamente a Deus e a sua graça. E Deus fizesse a mudança que precisasse ser feita em Jó. Deus fez a alteração que precisava ser feita em Jó. Essa é a grande visão que nós temos que ter, a grande noção que nós temos que ter. Vamos lá, em Romanos capítulo 8, no versículo 28 ao 29, diz o seguinte: sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles, porque Deus conhecia os seus filhos de antemão e os escolheu para serem semelhantes a Jesus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez, vamos lembrar de José.
José queria sofrer tudo que ele sofreu? Não queria. José foi governador do Egito. Moisés queria passar por tudo que ele passou? Não queria. Moisés foi o escolhido para levar o povo de Israel, o povo santo de Deus, para a terra prometida. Daniel queria ir para a cova dos leões? Pergunta para Daniel. Daniel, você queria ir para a cova dos leões, Daniel? Fala a verdade. Daniel não queria ir para a cova dos leões. Ninguém queria ficar na frente de leões. Mas Daniel, tem uma frase que eu ouvi esses dias e muito interessante. Daniel não tinha cheiro de carne. Daniel tinha cheiro de espírito. Os leões não sentiram o cheiro da carne de Daniel, porque era espírito que estava ali. Ele era completamente ligado na vontade de Deus. Ele era um homem espiritual. Ele tinha Deus como foco nele, para ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego não quiseram entrar na fornalha, mas entraram e foram na fornalha que eles serviram como honra e foram aprovados para demonstrar para todos a fidelidade do que é ser fiel a Deus. Homens com o caráter de Deus, caráter de Jesus. Tudo coopera para o bem daqueles que creem a Deus. Tudo que você está passando, tudo que você passou, vai trazer para você um momento maravilhoso e glorioso. O que você tem que entender é se o seu caráter está sendo forjado, se o seu caráter está sendo moldado, porque esse é o grande propósito de Deus. Uma vida com propósito passa por ter o caráter de Cristo, termos o caráter de Cristo forjado em nós. Por maior que sejam as provas, as afrontas, as negativas, as acusações, as vindas que vão vir na sua vida, que vão te trazer desejo muitas vezes de se vingar, mas você vai ter a noção de que você não é um homem normal, você não é uma mulher normal, você é alguém que tem a vontade de Deus na sua vida e essa vontade é soberana para te transformar, te forjar e te trazer uma vida plena debaixo da vontade de Deus, disposto a receber as bênçãos dele, para ser mordomo de Deus nessa terra, porque até você ter o caráter de Deus, você não tem condição de receber todas as bênçãos que Deus tem para te dar. Ele vai te dar bênçãos, vai deliberar bênçãos, vai te salvar muitas vezes de situações que você imaginaria que não teria jeito, mas tem muito mais para você quando você adquirir o caráter de Cristo. Um escritor, Carl Debon, um francês, que sofreu no campo de concentração nazista durante muito tempo, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Um homem que lutou na guerra da Alemanha contra a Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha, com os nazistas que afrontavam os judeus, matavam os judeus. Ele teve essa visão no sentido de que se a gente olha para o problema, a gente fica aflito. Como que eu resolvo isso? Como eu faço? Como tem jeito? Não tem jeito? Consigo? Não consigo? Se você olha para a sua capacidade, você fica deprimido. Você fala assim, não tem jeito. Por mim, eu não consigo. Não tem jeito. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Impossível. Então, ou seja, o mundo não te ajuda, você não consegue, então você tem que fazer o quê? Olha para Cristo, que você vai fazer o quê? Descansar. Descansa no Senhor. Jó, descansa no Senhor. Descansa em Deus, porque Ele vai trazer a revelação, Ele vai fazer o movimento, Ele vai fazer o foco, vai trazer o foco que vai determinar todas a apaziguação desses sentimentos que tem na sua e na minha vida. Ele é o grande foco para nós. Ele é o grande foco. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3, você vê que nós passamos e discorremos a Bíblia e ela, em todos os momentos, nos revelam a mesma coisa, a mesma palavra, por homens diferentes. Aprendemos ontem, no capítulo 24, que cerca de 40 homens escreveram a Bíblia, e com um único autor, que é Deus, que revelou a Bíblia para esses 40 homens. Então, eles falam a mesma coisa, de forma diferente e em momentos diferentes. Então, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, nos traz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Fé sem paciência não existe. Fé sem paciência não existe. Cristão ansioso tem que orar.
Vai vir? Vai. Normal. Normal ser ansioso. A ansiedade, em muitos momentos, pode tomar conta daquele pensamento seu. Ele não pode tomar conta da sua vida. Um passarinho pode passar pela sua cabeça, pode pousar na sua cabeça, ele não pode fazer ninho. E assim tem que ser a vida com Deus. O problema, a angústia, a ansiedade, ela pode pousar na sua cabeça, mas não pode fazer ninho. Você tem que se debruçar diretamente a Deus. Chamar a presença de Cristo na sua vida para tirar essa angústia, transformar esse caráter, trazer em você essa alegria que vem do Senhor e nos recusarmos a desistir. Nos recusarmos a desistir. Porque no versículo 4 já traz o seguinte: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejas perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e o não lança em rosto sem lhe dar ante essa sabedoria. Então, ou seja, Deus nos convida a todo momento, que a angústia vier, que a ansiedade vier, que a dúvida vier, que nós debrucemos a Ele as nossas orações, as nossas petições. É nele, dele e por Ele que tudo é feito, que tudo é orientado, que tudo é lançado. Ele é o Deus de tudo. Não é ninguém que está com uma decisão na mão, não é ninguém que está com uma situação para aprovar para você, não é um dinheiro que você acha que alguém lhe deve, que necessariamente vai resolver a sua vida. Não, é a presença de Deus, porque Ele é o dono disso tudo. Ele é o criador de tudo isso. Ele é o orientador de todas essas demandas. Então, quando nós falamos que nós somos transformados pela aprovação, é uma experiência prática. E é o que eu disse no início, não é fácil. Não conheço um cristão que teve facilidade em passar por isso, porque houve aprendizado. Ninguém nasceu com isso. Não é uma característica que nós temos enraizada em nós. Quando você vê um ancião, um senhor de idade, com uma experiência, com uma mansidão plena na sua vida, pergunte a história dele. Quantas provações esse homem já não passou? Quantas lutas esse homem já não teve? Individuais ou coletivas, ou em família, para forjar o caráter que ele tem hoje e que você tanto admira. Eu conheço pessoas assim e creio que você também conhece. E se não conhece, valorize o conhecimento delas, porque tem muito a ensinar, muito a demonstrar, muito a nos orientar com essas experiências que Deus permite para nós. Amém? É um estudo maravilhoso, porque isso nos conforta. Essa palavra que eu trago para você é uma palavra de conforto, é uma palavra que Deus tem muito mais para nos guardar do que para nos... Deus não tem prazer em nos prejudicar, Deus não tem prazer em nos fazer sofrer. Tudo isso é feito para nosso crescimento, tudo isso é feito para nosso desenvolvimento. Quando você vai numa musculação, faz uma atividade física, o seu músculo tem que romper a fibra para ele crescer. E assim é conosco também. Nós temos que romper a barreira da fé, romper a barreira somente uma vida rasa com Deus. E a gente tem que entrar para uma vida profunda, mudar o nosso caráter. Vida com Deus é conversão, irmão. Vida com Deus é mudança de caráter, é mudança de tudo. É viver pelo que os outros não vivem, é viver pela direção de Cristo em nossas vidas. Isso é uma vida com Deus. E é nessa oração que eu vou te convidar a entrar comigo. Eu quero que nós possamos pedir a Deus o que Ele quer que a gente aprenda. Aonde que Deus quer que eu mude esse caráter? Aonde que Ele quer que eu desenvolva? Tem aquele ditadozinho, né? Aprende com os erros dos outros para que você não precise aprender com os seus. Então vamos aprender aonde que Deus quer que eu mude, que eu me molde, para que eu não precise ser provado ou entrar em uma provação tremenda a nível de transformar esse caráter, seja muito dolorido e eu demore muito para mudar isso. Então vamos trabalhar isso e vamos pedir em Deus em oração, porque Ele é soberano e Ele abre as nossas mentes para que a gente tenha esse entendimento. Amém? Então, onde você estiver, por favor, feche seus olhos, se você puder, e entre comigo em sintonia de oração. Senhor nosso Deus, como é bom refletir na sua palavra, como é bom discernir, Pai, o que o Senhor quer falar conosco e saber que não estamos sozinhos. A sua própria palavra já diz que muitos cristãos existem sobre essa terra para poder nos ajudar. E nós sabemos da experiência de outros, Senhor, tantos outros que sofreram, não menos ou mais do que nós, mas que também passaram por essa terra períodos de aprendizado. Homens que estão na Bíblia e homens também que não estão na Bíblia, Pai, que passaram por situações de aprendizado, crescimento e desenvolvimento,
tenso para que pudessem ser hoje eleitos homens segundo o caráter de Deus. E é nisso que a gente te pede, Pai. Nós viemos na sua presença hoje primeiro te pedir perdão, Pai, por ainda não termos o caráter de Cristo, por ainda não termos, ó Pai, completamente a face do Senhor sendo refletida em nós. Mas temos, ó Pai, o desejo de fazer isso. Também a sua palavra nos diz que se nós dissermos e quisermos, o Senhor faz em nós tanto o querer quanto o realizar. E nós queremos, Pai. Em oração nós queremos. Nós nos unimos aqui em oração, Pai, para pedir ao Senhor que tenha liberdade em trabalhar em nós o querer e o fazer. Não nos abandone, Senhor. Não tire de nós as suas mãos. Não deixe de ter misericórdia das nossas vidas. Aqueles pecados, ó Pai, que fazemos e que às vezes nem sabemos que fazemos, revele a nós, Senhor. Revele, tira isso de nós, tira essa ganância, essa gula, essa vontade demais, essa vontade de ter foco em outras coisas e não no Senhor. Arranca isso de nós e coloca em nós o foco apenas no Senhor, Pai, para que sejamos como Jó. Não queremos sofrer como Jó, Pai, mas queremos ter o pensamento de Jó, no sentido de que o Senhor era a única opção, não tinha outra. Entregue, ó Pai, entregue completamente a Ti. Ô Senhor, é isso que nós queremos, ó Pai. E é nesse momento que nós abrimos os nossos corações a Ti, pedindo, tem misericórdia de nós. Mostra-nos, ó Pai, onde devemos desenvolver esse caráter que precisa ser moldado. Não queremos ter a síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Não vai ser assim, Pai, porque o Senhor muda e transforma as nossas vidas. E o Senhor tem condição de fazer isso conforme seja a sua vontade. Abrimos os nossos corações, ó Pai, com fidelidade e fé em Ti, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, te entregamos esse momento para a honra e glória do Seu santo nome. Amém, Jesus. Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor sobre a sua e sobre a minha vida. Um grande abraço, entrego a Deus a sua vida e a minha e espero você no próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus, ok? Um grande abraço e até lá.